constituição da matéria orgânica. Foi o que nós conversamos pela oportunidade do nosso último encontro. Falamos da questão do átomo e fizemos uma abordagem acerca do DNA. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, ainda dentro dos conhecimentos da ciência do homem. E nós não vamos entrar ainda diretamente na questão dos ensinamentos que recebemos acerca da realidade multidimensional do homem, ou do ser multidimensional. E vamos abordar um pouco mais, aprofundar um pouco os conhecimentos que a própria ciência do conhecimento humano nos traz, que eu acho importante isso, e, apesar de parecer um pouco técnico, mas é muito importante para nos auxiliar um pouco, talvez, no entendimento, no esclarecimento maior do que veremos nos nossos próximos encontros. Então, o objetivo é esse. Começamos com aquela introdução. Hoje nós vamos conversar alguma coisinha sobre a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Isso refere-se basicamente ao conhecimento da física, né? A física, desde o seu entendimento básico da física convencional de Newton, newtoniana, e a sua própria evolução. Então, e com isso nós vamos aprofundar um pouco mais no entendimento das particularidades da matéria em si. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Então, vamos dar início a esse trabalho. Como eu falei para vocês, a física de Newton é o padrão que nós conhecemos, todos que passamos pela formação, pela escola, pelo estudo, é a base que nos traz o conhecimento, as informações, os cálculos da nossa relação com o nosso meio na questão de espaço, na questão de tempo e na própria questão gravitacional. Então, tudo começou aí. Então, esse texto nos diz assim: o físico Isaac Newton definiu um sistema de leis e princípios em que o universo é regido por leis matemáticas imutáveis. Então, é o primeiro destaque que eu fiz para vocês aqui. Isso tudo foi através de uma obra de Newton, tá? Então, quer dizer, definiu um sistema de leis e princípios em que o universo é regido por leis matemáticas calculáveis, imutáveis. Ou seja, são regras válidas indefinidamente em todos os seus aspectos. Leis essas que permitem a descrição completa da evolução de qualquer corpo no espaço e no tempo. Conceito esses absolutos, independentes do observador, né? O lapso temporal vai ser sempre o mesmo, independente se o observador está num local distante ou não, se está em outra região, né? O entendimento é o mesmo, de tempo, né? E, tirando fora a questão de fusos horários, mas o tempo transcorrido, por exemplo, de 1 segundo para 2 observadores em locais diferentes é o mesmo. O tempo de observação de 1 ano para 2 observadores em locais diferentes é o mesmo, né? Esse é o entendimento que Isaac Newton nos trouxe nos seus estudos.
Ele estabeleceu os princípios da força, do movimento e a física dos corpos em movimento através de meios diferentes, né? É aquele estudo que nós aprendemos na mecânica, né? A física mecânica dos nossos estudos, nas nossas formações colegiais. Muito bem. Aí continuamos assim. As leis e princípios estabelecidos foram, com o tempo, ampliados contribuições de outros cientistas e filósofos o meado entre século XVIII e século XIX, né? Embora a física dos Principia, de 1687, essa é a obra que Newton estabeleceu as suas leis, né? Seus postulados, suas leis. E tenha sido alterada, aperfeiçoada, e até o momento contestada, questionada, ainda hoje é um instrumento para a solução de muitos problemas de mecânica celeste e de física dos corpos comuns, tendo como exemplo a lei da gravitação universal. O que significa isso? É que os princípios estabelecidos por Newton, eles são úteis ainda, principalmente quando nós abordamos a questão da física no macro, digamos assim, né? Nas grandes dimensões. Entre elas, a própria lei da gravidade, né? A interação dos fenômenos das nossas realidades do dia a dia na nossa realidade tridimensional. Basicamente, são esses princípios, essas leis estabelecidas por Newton, que nos servem de referência na nossa experiência de vivência diária. Muito bem. Aí continua assim. A imutabilidade do sistema de Newton foi questionada no início do século XX. Né? Nós vimos aquela transição, digamos assim, foi se aprimorando, questionando os postulados de Newton entre o século XVIII e XIX, e a partir do século XX, com o aparecimento da teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade, né, que ela é creditada a Einstein, essa teoria ela eliminou os conceitos de tempo e espaço absolutos, que é o entendimento da física newtoniana e da teoria quântica. Essas teorias incluem a física newtoniana como um caso particular válida mediante determinadas aproximações. É aquilo que eu falei para vocês, né? Ela é muito útil, tanto a física de Newton quanto a teoria da relatividade, do entendimento da relatividade, são muito úteis para tudo o que se estuda na questão de uma dimensão maior, ou seja, do macro, né? Da realidade macro. Vocês já vão entender um pouco por que eu estou firmando isso, ou insistindo um pouco nesse conceito. As teorias da relatividade são duas, né, dos trabalhos de Einstein, a restrita e a geral, modificam a filosofia da física moderna no aspecto da natureza do ser e a realidade, alterando radicalmente a teoria filosófica de espaço e tempo, que está aquele tempo rígido, né, o espaço e o tempo rígido, imutável, independente da posição do observador, e a relação desses com a própria matéria. E isso aqui são textos que eu estou trazendo para vocês. Nós não vamos aprofundar em nada aqui na física. O que nós vamos abordar hoje, às vezes, pode parecer um pouco novidade para alguns, mas esse é o básico assim, da superficialidade dessas ciências que foram desenvolvidas. É só para que nós tenhamos uma noção, uma percepção superficial desse conhecimento atual da ciência do homem. Tá?
Então, nós não vamos trazer nada aqui de cálculos, nada. Nós vamos trabalhar praticamente no ponto conceitual desses conhecimentos. Muito bem. Agora, falando de Albert Einstein. Segundo Einstein, o físico só chega à formulação de sua teoria por via especulativa. Porque Newton afirmou o tempo todo que todo o conhecimento dele foi em cima da experiência. Em nenhum momento houve especulação em cima dos postulados e das leis que ele produziu. Foi tudo em cima da verificação prática dos elementos. Aí Einstein traz já esse texto aqui. Ele afirma assim: o físico só chega à formulação de sua teoria por via especulativa. No método que o físico utiliza, as inferências que faz, elas não caminham dos fatos para a teoria, mas sim da teoria que assumiu aos fatos experimentais. Então, sempre vem primeiro o insight, né? o estudo, o cálculo matemático, né? A inferência digamos assim, teórica, e muitas das vezes nós vimos que essas leis que foram assim estipuladas acabam com o tempo e o desenvolvimento técnico da própria ciência do homem sendo demonstradas a sua realidade. E aí, assim, em cima desse entendimento de Einstein, nós podemos, assim, tirar uma conclusão. Assim, portanto, as teorias são propostas, sim, especulativamente, e delas são deduzidas diretamente as muitas consequências a de que dão lugar, a fim de que essas possam indiretamente ser confrontadas com os fatos experimentais. Por que eu estou querendo insistir com vocês um pouco desse tópico, meus irmãos? É o seguinte. Com licença. É o seguinte. Um pouco mais à frente dos nossos estudos, nós vamos começar a trabalhar com informações que nos chegam, que estão além do conhecimento do homem. E são informações que nós vamos trabalhar racionalmente, tanto seja no aspecto indutivo quanto no aspecto dedutivo, as informações que nós vamos recebendo. Então, estamos partindo do pressuposto, quando nós começamos a falar de hipóteses e teorias, da multidimensionalidade do homem, nós estamos trabalhando com hipóteses, sim, que nos são trazidas, mas que futuramente eles poderão, sim, ser comprovados com o tempo. E a nossa ciência, nós vamos acompanhar hoje, passo a passo, que é assim que funciona. Tá? É gradativo. Então, por isso que eu estou trazendo um pouco isso aqui para vocês. Agora, as teorias físicas. Portanto, né, a gente conclui, qualquer teoria física faz mais suposições físicas e filosóficas do que os fatos experimentais em si. A experienciação vem com o tempo, demonstrando, confirmando ou excluindo, negando uma hipótese estabelecida previamente. Por esta razão, qualquer teoria está sujeita a ser modificada, reconstruída, quando do advento de novas evidências que sejam compatíveis com as suas suposições básicas, a sua origem, conforme ocorreu com a própria mecânica de Newton, que nós vamos ver um pouco mais à frente, em função do que nós vamos estudar, que é a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Tá? Então, as nossas verdades, elas são relativas. As nossas verdades são relativas. O nosso conhecimento,
ele é dedutivo, ele é cálculo. Ele pode até ser demonstrado através da matemática, em cálculos, passíveis de serem demonstrados ou não futuramente. Vamos em frente. A relatividade restrita, ou seja, a teoria da relatividade de Einstein, né? Que nós falamos que é a geral e a restrita. Essa aqui foi de 1905. A data da relatividade restrita é de 1905. Foi o primeiro postulado que ele fez. Ela é assim: a teoria da relatividade restrita define que o tempo passa mais devagar num objeto que se desloca a uma grande velocidade. Então, nós já estamos vendo aqui um primeiro conflito com o entendimento de Newton, de que o tempo ele era imutável, né? Independente de velocidade e de posição dos observadores. Aqui Newton diz que ele muda, altera-se em função do deslocamento em velocidade, altas velocidades. O exemplo clássico é a hipótese, isso aí todos já conhecem desde a época da escola, vocês já ouviram isso, praticamente todos ouviram, é a hipótese do astronauta que viaja espaço afora, né, para longas distâncias, por um longo tempo, e quando retorna à Terra, seus amigos terão envelhecido, mas para ele, poucos anos terão passado. Ou seja, é a relatividade do tempo. O tempo que ele esteve fora, em viagem espacial, em velocidades elevadas, não estou falando de velocidade da luz, não, estou falando de velocidades abaixo da velocidade da luz, mas muito superior ao que nós estamos habituados, e o tempo transcorrido. Então, nessa teoria da relatividade do tempo de Einstein, haveria essa digamos assim, essa distorção de envelhecimento entre esses personagens. Então, nós tiramos assim, a noção de tempo, portanto, é relativa. Tá? Aí essa observaçãozinha não é de Einstein. Ou seja, tudo é relativo. Vamos em frente. Já a relatividade geral, isso aqui é de 1915, um pouco depois, também conhecida como a teoria da relatividade geral, é uma teoria geométrica da gravitação publicada por Einstein em 1915 e a descrição atual da gravitação da física moderna. Aqui já estamos falando mais diretamente da gravidade, porque entendíamos que a lei da gravidade newtoniana é o quê? É o corpo físico, é a massa de grandes dimensões que vai ter efeito na ação de gravidade. Se nós colocarmos dois objetos pequenos aí, onde vocês estão, não sei, eu tenho aqui meu copo e tenho do outro lado aqui uma garrafa, é lógico que se eu deixá-los aqui inertes, parados, um não vai atrair o outro. Por uma questão de dimensão também, estrutura, volume, massa. Né? Já nós vemos, se tem um astro vagando, um cometa que seja, próximo à Terra, se ele chegar próximo da força de atração da gravidade, ele vai ser atraído e vai atingir nosso planeta, como vocês já viram em diferentes exemplos. Muito bem. Enquanto Isaac Newton concluiu que a massa atraía massa, Einstein conseguiu provar com equações matemáticas, não é demonstração experiencial, é comprovar através da ciência da matemática, com equações matemáticas, que o que realmente ocorre é energia atraindo energia. O físico observou que a gravidade, na verdade, atraía até mesmo a própria luz, que até então o entendimento é de que a luz fosse simples energia, que a luz não tem massa, mas é energia. Então, a gravidade atrai até mesmo a própria luz. Mas como atrai a luz? Né? Até a possibilidade até do desvio da luz. Isso foi demonstrado também, demonstrado, não. Foi feito o conhecimento
através dos estudos, e isso foi observado a posteriori em campo, essa possibilidade da curvatura da luz, né? Vale a pena depois isso se aprofundar nos estudos. Quem estiver interessado, é interessante acompanhar esses fatos. Aí, um pouco mais à frente, agora vamos começar, já entrando na teoria da relatividade, já estamos, né, falando de Einstein, mas vamos avançar um pouco. Vamos retroceder um pouco. Nós falamos da teoria da relatividade, 1905, 1915, mas vamos voltar um pouquinho, já porque tem uma informação muito importante referente a esse aspecto. Em torno de 1900, o físico Max Planck cria o quantum. Isso é importante nós entendermos. Em função de perceber que certos fenômenos podiam ser descritos por uma equação se ela tratasse a energia como um conjunto de pacotes em quantidades limitadas. É como se a energia ela fosse transportada em pequenas embalagens, né? Em pequenas unidades, e não num contínuo. Então, esse entendimento, cada pacote desses foi denominado de quantum, que é aí também que começam os primórdios da mecânica quântica, né? Através dessa própria definição. Então, essas unidades de energias, elas são transportadas em múltiplos inteiros. Ou você tem um fóton, 2 fótons, 3 fótons, mas sempre são números inteiros. Não tem, por exemplo, ele fala que não tem meio fóton, não tem 1,7, 1,8 fóton. Não, eles sempre são múltiplos de números inteiros. Isso é importante na concepção. Isso até trouxe um certo conflito com Einstein de início, quando esse entendimento de Max Planck, mas, com o tempo, Einstein acabou aprimorando esse entendimento e acabou preconizando que a luz emitida, por exemplo, por uma lâmpada era formada por pequenos pacotes de energia, que é o chamado quantum, né? Então, pequenos quantos eram emitidos. Tem até uma ilustração aqui só para vocês entenderem. Uma fonte de luz, uma lâmpada, né? Ela está iluminando e, na verdade, essa luz emitida, são aqueles pontilhados que vocês veem, seriam pequenos pacotes de energia, que é o chamado o quantum. Tá? Isso também são definições. Vamos em frente, bem devagar, com calma, nada de estresse. Continuando na teoria da relatividade, é muito importante nós lembrarmos também a questão da equivalência massa e energia. Isso também nós devemos a quem? Ao Albert Einstein. É aquela velha fórmula que todo mundo conhece. EmC², onde o E é energia, a massa é a massa, né? O M é a massa, que é multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, que é uma forma muito similar na nossa física, por exemplo, da energia cinética. Que a energia cinética não é nada mais do que da massa vezes a velocidade ao quadrado, a nossa velocidade perceptível. Na questão aqui, quando nós estamos falando da energia como conceito, a energia em geral, é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Tá? Ou a massa vezes a velocidade da luz sobre 2, mas é a velocidade da luz ao quadrado. Tá? Isso é a definição de Einstein. Muito bem. Vamos um pouco. Agora vamos um pouquinho de história sequencial, né? Temporal, digamos assim. Só para a gente ter um posicionamento. Isso é histórico. Tá? Só para nós termos uma ideia como a coisa evolui, das teorias até as demonstrações. E qual a praticidade que isso acaba trazendo para a vida do próprio homem. Então, vamos lá. Em 1897, Thomson descobre o elétron. O elétron foi a primeira... Vocês lembram um pouco antes de que o elétron era considerado como a menor partícula da matéria. Nós até comentamos isso no nosso encontro anterior. Então, o elétron, o átomo,
desculpe, o átomo era considerado como a menor partícula da matéria, até então. A partir de 1897, quando Thomson descobre o elétron, então percebe-se que existe uma partícula subatômica, ou seja, uma partícula que compõe a estrutura do átomo como um todo. Então, com isso, nós entendemos que o elétron é uma estrutura subatômica. Aí, mais à frente, em 1914, Rutherford confirma a descoberta do próton. O próton é uma partícula que encontra-se dentro do núcleo. Encontra-se dentro do núcleo do átomo. Então, nós já temos a estrutura do núcleo composto de próton e elétron. Então, já tinha, por exemplo, a teoria de que, além do próton, existia ainda o nêutron, né? o nêutron. Então, começa a ver, digamos assim, a concepção esquemática do que seria um átomo, como nós já vimos no estudo anterior. E, em 1913, Bohr formula a sua teoria sobre o átomo, que seria esse desenho que vocês veem aí na imagem. Tá? O núcleo composto de partículas subatômicas, que é o próton e o nêutron, e mais outra partícula subatômica, que é o elétron, que estaria o quê? Fazendo órbitas no seu entorno, no entorno do próprio núcleo, né? Com várias camadas energéticas que vocês veem ali, né? A camada K, L, M, quer dizer, de acordo com o tipo de átomo, você tem as suas camadas, a sua quantidade de elétrons, fazendo, digamos assim, a órbita no entorno do mesmo. Tá? É interessante lembrar, não mais à frente eu comento com vocês, caso eu lembre, que essas mudanças de órbita do elétron dependem da energia que ele recebe. Né? Um elétron não muda de uma órbita para outra assim gradativamente, literalmente ele salta de uma outra órbita para outra. Por exemplo, se ele está ali na órbita K, se ele recebe, sei lá, um quantum de energia ou um fóton de energia, automaticamente ele salta. De imediato para a órbita seguinte. E se ele perde, ele retorna à sua órbita. Isso é mais um conhecimento, mas é interessante isso. Então, essa é a concepção que nós tínhamos até então, da estrutura que nós achávamos que o átomo era menor. Agora nós já sabemos que, na verdade, a matéria é composta o quê? De elementos subatômicos. Muito bem. Já melhorou um pouco, já aprofundamos mais. Em 1932, Chadwick descobre o nêutron, que era uma hipótese lá do nêutron. Anos depois, fica demonstrado que o nêutron é real. O próton, carga positiva, o nêutron não tem carga, por isso do nome, e o elétron, carga negativa. Então, essa é a composição básica, digamos, inicial do elétron conhecido até então. Então, fica definido que todos os elementos conhecidos são combinações de prótons e nêutrons. Então, todos os elementos que têm diferentes, oxigênio, carbono, qualquer elemento da tabela periódica, a sua estrutura vai ser definida de acordo com a quantidade de prótons e nêutrons que se encontram dentro do seu núcleo. Determinado elemento tem 3 nêutrons, 3 prótons, o outro tem 5 nêutrons, 5 prótons, e assim sucessivamente, isso que acaba caracterizando cada elemento que compõe a nossa tabela periódica. Muito bem. Até esse momento, o conhecimento científico do homem definia a existência, então, dessas 4 partículas menores, né? Até então. O átomo, né? Ou seja, essas partículas subatômicas, né? Que é o próton, o nêutron, o elétron e o próprio fóton, que, através da teoria da relatividade, ficou definida com o estudo de Planck, que é o próprio quanto, né?
Muito bem. Então, isso é o que nós tínhamos. Então, a matéria está aí, está resolvido o mistério da matéria. Ela é composta basicamente por isso aí. Só licença um pouquinho. Meu copinho de metal aqui para lubrificar um pouco. Vamos em frente. Já que falamos em fóton, vamos aprimorar um pouquinho. Os fótons se propagam como ondas. Mas olha, isso aqui também, olha, a coisa já começa a alterar um pouquinho. Os fótons se propagam como ondas, mas a sua interação com os elétrons, átomos e íons, ou seja, as partículas subatômicas, comportam-se como partículas, transferindo momento e energia. Opa! Então, nós já estamos vendo aqui que a própria luz, ou o fóton, ou a partícula subatômica ou elétrica, existe um momento que ele se comporta como partícula e existe um momento que ele se comporta como onda. Isso é importante. Vamos em frente. A exploração do mundo dos átomos tem como pano de fundo essa dicotomia. Os átomos e os elétrons pertenciam claramente à classe das partículas. Esse era o entendimento. E a luz emitida pelos átomos excitados ou pelos elétrons acelerados tinha nitidamente o caráter de onda, bem definido, o que é partícula e o que é onda. Mas a descoberta do caráter partícula dos fótons e da propriedade de onda dos próprios elétrons pôs em causa essa dicotomia. Ou seja, a física começa a mudar aqui. Isso aqui eu não vou comentar com vocês, mas quem quiser se aprofundar, é só entrar na internet, procurem a experiência da dupla fenda. A experiência da dupla Fender é muito interessante, só ela daria uma outra live aqui para a gente avaliar, mas quem tiver interesse, vá lá, procure lá. É só pôr na busca a experiência da dupla Fender. Vocês vão entender um pouco mais o que significa essa questão da luz comportando-se ora como partícula, ora comportando-se como onda. Mas isso é importante para o nosso andamento aqui. Vamos em frente. Ao término do ano de 1932, Carl David descobre o pósitron, ou chamado antielétron. Ou seja, até aquele momento nós tínhamos aquelas partículas subatômicas, de repente surge aqui, em 1932, uma outra partícula subatômica. Opa! Então, até aquele momento, nós pensávamos que a matéria só a constituição base da matéria era o elétron, o próton e o nêutron. De repente, nós começamos a ver que, bem, não é bem assim. Existem outras estruturas, né? Outros elementos subatômicos aí. E aí, do chamado antielétron, né? o pósitron, vieram outros. Aí descobriu-se o muon, o pion. E isso até falei muito rapidamente com vocês, ou não, agora não estou lembrado direito, na nossa live anterior, mas acho que eu comentei alguma coisa disso. Né? Então, começam, de repente, nos estudos, a demonstrar, são descobertas novas estruturas subatômicas, né? Que foram previstas matematicamente e, com o tempo, acabaram sendo o quê? Demonstradas. Certo? Então, hoje, nós temos assim que aproximadamente daquela estrutura subatômica básica, elétron, próton, nêutron, fóton, hoje existem aproximadamente 600 partículas subatômicas conhecidas. Então, aí começa a ficar complicado. Poxa, antes pensava-se que a matéria básica, o elemento básico da matéria era o átomo em si, indivisível. Não, depois a ciência nos mostrou que não era bem isso. Tínhamos as partículas subatômicas. Né? Até aí estávamos tranquilos. O elétron estava meio explicado, lá o átomo, tudo bonitinho. Agora nós já estamos com 600 partículas subatômicas, então aí podemos fazer uma reflexão. Puxa vida, mas será que isso é a partícula elementar mesmo, aquele elemento básico da formação da matéria? Sabe? Aí os próprios físicos começaram a questionar-se em relação a isso.
Aí, aqui, vamos continuar. Então, fica claro que a física clássica mostrava-se inadequada para a descrição de sistema microscópico, tais como o átomo, ou seja, a física atômica ou atomística. Então, mudamos agora o universo. Saímos do macro, que estava muito bem, digamos assim, representado seus estudos nas leis até então conhecidas, e agora estamos entrando num universo totalmente novo, que é o micro, né? O micro-universo. E nós começamos a perceber que o que a física até o momento conseguia tratar essa questão do macro, ela não consegue mais atender às necessidades de entendimento do micro. Que é aí que começa a questão da mecânica quântica, os seus primórdios da mecânica quântica, uma outra física para os estudos específicos desses elementos. Muito bem. Heisenberg faz uma colocação interessante. É o mesmo Heisenberg da hipótese da incerteza. Nós vamos ver. Heisenberg coloca que há fenômenos objetivos que ocorrem de maneira definida no espaço e no tempo, sejam ou não observados. Na física atômica, as observações não podem mais ser objetivadas de uma maneira assim básica, simples. Isto é, não é possível referi-las a algo que se verifica objetivamente ou de modo descritivo no espaço e no tempo. Tudo agora é relativo. Vamos entender um pouco isso. O princípio da incerteza do próprio Heisenberg. O que significa isso? Esse princípio é um dos pilares conceituais da própria física quântica. De acordo com esse princípio, em sistemas de escalas reduzidas, como nos átomos e moléculas, grandezas relacionadas, tais como quantidades de movimento e posição, não podem ser medidas simultaneamente com uma exatidão. Não há como aferir com exatidão, digamos assim, a realidade dessas partículas. Quando se conhece a medida de uma delas, perde-se completamente a precisão sobre a medida de outra. Né? E aquela questão do elétron também. Você lembra que nós falamos que o elétron lá de Bohr tinha a sua órbita, tudo bonitinha. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, você não consegue definir a posição exata do elétron. Quando você fala, não, o elétron está aqui, ele já não está mais lá. Então, na verdade, você não tem como definir a posição do elétron, mas sim uma probabilidade do local onde ele possa se encontrar. Por isso que a representação do átomo atual, em vez de ser aquelas órbitas, na verdade é o núcleo e uma nuvem, digamos assim, no entorno do núcleo, onde em qualquer um daqueles pontos daquela área pode estar presente o elétron ou os elétrons, né, nas suas alterações orbitárias de acordo com o ganho ou perda de energia. Tá? Então, é interessante nós lembrarmos isso. Tá? Só para vocês terem ideia ilustrativa, se nós formos pensar no átomo, você vê a grandeza que é de proporção hoje. Se nós formos pensar num átomo, por exemplo, a sua estrutura no todo, entre núcleo e órbita dos elétrons, se nós formos pensar representativamente um átomo como o estádio do Maracanã, vou falar do Maracanã porque todo mundo conhece, Rio de Janeiro, tem quem não conheça. Se nós vamos pensar o estádio do Maracanã, o todo, como um elétrico, ou como átomo, vocês sabem o que seria a representatividade do núcleo desse átomo? Uma ervilha colocada exatamente no centro do gramado desse estádio. Por aí vocês têm uma ideia do que nós estamos abordando aqui com vocês hoje.
Com isso, vocês têm uma ideia na verdadeiro vazio, entre aspas, da matéria. Vamos em frente. Aqui é só para ilustrar, aquela incerteza. Se você consegue aproximar aí o cálculo da velocidade, você não consegue a posição. Se você consegue a posição, você não consegue a velocidade, e assim sucessivamente. Né? Princípio da incerteza. Então, vamos lá. Enquanto todos entendem classicamente e com facilidade a afirmação de que ninguém pode estar ou ocupar dois lugares ao mesmo tempo, isso nós sabemos por experiência própria, né? Quantas cabeçadas já demos um no outro, já pelo conhecimento da física quântica, aprendemos que uma partícula elementar ela pode estar em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, inclusive, além de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela pode ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. É doido isso para a nossa cabeça? Né? Mas é isso aí. Vamos em frente. Desde 1878, o modelo... Desde 1978, aquela sequência de temporal, né, que nós estamos fazendo, o modelo padrão é a teoria oficial da física das partículas elementares. Quer dizer, nós já avançamos no conhecimento da ciência. Nós já estamos falando de física quântica. Então, nós tínhamos o átomo, depois descobrimos que existiam o quê? As partículas subatômicas, e agora nós vamos um pouco além. Agora nós já vamos entender que, além das partículas subatômicas, existem as partículas elementares, que são elementos de constituição daquelas partículas subatômicas que nós falamos anteriormente. Então, o próton, o nêutron, o elétron são o quê? Constituídos de partículas ainda menores, chamadas partículas elementares. Trata-se, na verdade, de uma combinação de três teorias. Agora nós estamos falando da natureza do átomo. A teoria dos quarks, né? Que ela se propõe a explicar a estrutura das partículas, quer dizer, os quarks é o que vão trazer a constituição estrutural das partículas subatômicas. A teoria eletrofraca, eu já até comentei com vocês na live anterior, que é aquela que mantém a órbita do elétron, né? A teoria unificada das interações eletromagnéticas fraca, né? É aquela, por exemplo, se nós formos considerar única e exclusivamente o eletromagnetismo, não seria possível esse átomo, porque se o próton é positivo e o elétron é negativo, ele imediatamente haveria o quê? Forças opostas no eletromagnetismo fazem o quê? Se atraem. Então, o elétron colabar-se-ia de imediato com o núcleo. E isso não acontece. Não acontece por quê? Porque não é só o eletromagnetismo que está envolvido aí. Existe uma outra força que mantém esse elétron na sua órbita. Essa é chamada da força fraca. Né? E temos também, na cromodinâmica, que é a teoria da interação forte, que é essa força forte específica do núcleo. Porque, veja bem, você tem um núcleo com prótons dentro. Prótons têm carga o quê? Positiva. Ora, na eletromagnetismo, cargas iguais, o que elas fazem? Elas se repelem. Então, não teria como você manter esses prótons positivos unidos. Então, existe alguma coisa a mais, uma força a mais, que mantém a interação, né, a coesão desses prótons dentro da estrutura nuclear. E isso é chamado da força forte. Então, são as forças da natureza que foram sendo desenvolvidas. Então, nós temos aqui, né, a força da gravidade, que está dentro da gravitação universal, que nós já vimos desde do entendimento de Newton e o próprio Einstein, né? E agora também três forças da natureza que é de importância para o estudo desse microcosmo que nós estamos falando, que é o próprio eletromagnetismo, né? que vai
permitir essa coesão estrutural, a força nuclear fraca relacionada à órbita do próprio elétron e a força nuclear forte que mantém essa coesão do núcleo. Muito bem. Em 1960, Murray descreve os denominados quarks, né? Que é aquela estrutura que são aquelas partículas, já uma partícula elementar, fundamental, que os quarks vão dar estrutura ao que eu falei para vocês? A estrutura, a constituição das estruturas subatômicas, né? E aí nós temos uns elementos aí. Dentro dos quarks, nós temos os férmions, que são partículas fundamentais da matéria. Então, são os férmions, são os próprios férmions que vão, como se fossem tijolinhos, que vão constituir essas partículas subatômicas. Tá? E também temos um outro elemento, que são os bósons. Esses bósons são as partículas responsáveis pela interação entre os férmions, entre os dois tipos de férmions, né? Os bósons que vão manter, digamos assim, os próprios férmions unidos para constituir a matéria dos partículas subatômicas, e depois o átomo, e depois a molécula, e daí para frente. Vocês verem o detalhe do que nós chegamos até o momento de conhecimento. Então, são essas combinações que formam essas partículas, como os nêutrons, os prótons e os demais que nós falamos até agora. Existe uma outra que vocês ouviram falar recentemente, que é chamado bóson de Higgs. O que vem a ser isso? Esse bóson de Higgs, ele já tinha sido teorizado há um bom tempo e ele foi demonstrado agora recentemente. O bóson de Higgs é uma partícula fundamental, ou seja, elementar, da física responsável por atribuir massa a partículas que não deveriam ter massa, ou que deveriam ter massas menores do que apresenta atualmente, né? Quando eu falo de massa para vocês, entendo que eu estou falando de massa no sentido micro, tá? Elementar, massa micro. O bóson de Higgs foi previsto, olha o que eu falei para vocês, ele foi previsto teoricamente em 1964 pelo próprio Higgs e o outro colaborador. Porém, a sua observação só foi possível em 2013. Sabe por quê? Com o desenvolvimento daqueles aceleradores de partículas. Já ouviram falar dos aceleradores de partículas, né? Então, finalmente conseguiu se observar realmente que o bóson de Higgs existe. Muito bem. Então, o bóson de Higgs é responsável, então, por criar um campo que permeia todo o espaço que eu digo desse universo micro, né? Chamado campo de Higgs. O campo de Higgs é responsável, então, por atribuir massa a essas partículas, que são os quarks, né? Nos seus dois componentes, e os próprios elétrons. Os bósons, que são as outras, não o bóson de Higgs, mas os bósons que eu falei para vocês, em conjunto com os quarks, né? Os bósons, por sua vez, são partículas que transmitem os diferentes tipos de força para que essas partículas se mantenham coesas para a constituição ou a formação dos átomos, que são de origem, que dão origem às coisas ao nosso redor, os chamados férmions, que nós vimos anteriormente. Então, aí é matéria. Nós estamos falando da intimidade da constituição da matéria, essa matéria aqui que nós somos, que vocês são, que vocês estão, tudo que vocês têm ao redor de vocês aí. Muito bem. Então, surge uma nova teoria dinâmica para a microfísica, o micro, né? O microcosmo, eu diria o microcosmo, né? Que é a mecânica quântica, que vocês já tinham, obviamente, deduzido bem antecipadamente. Agora, não é unanimidade. Tem um cientista, não me recordo o nome, que ele diz assim: quem diz que entendeu e compreendeu a física quântica
significa que não entendeu coisa nenhuma. Entenderam a sutileza? Quem afirma que entendeu o que é a física quântica, na verdade, não entendeu nada. Porque há muitas questões a serem postas, respondidas ainda. Nós estamos falando aqui do superficial, né? Mas existem detalhes ainda que entram em conflitos, né? Que precisam ainda, que estão em pleno desenvolvimento, principalmente com os estudos dos aceleradores de partículas. Mas ele faz uma observação interessante. Embora deixe sem resposta algumas questões importantes, o modelo padrão, que é esse, né, que nós acabamos de trabalhar, é capaz de explicar muitas das propriedades das partículas fundamentais e de suas interações através de fórmulas matemáticas, né? E são fórmulas matemáticas que são interessantes, que mesmo com o princípio da incerteza, são fórmulas matemáticas que, quando você parte do entendimento do princípio da incerteza, elas funcionam e trazem respostas. Então, é possível, dentro desse microcosmo, né, é possível, por exemplo, fazer-se cálculos, fórmulas, cálculos matemáticos. É uma coisa incrível. Atualmente, admite-se que a matéria seja constituída... Aqui, lembra que eu falei para vocês o que forma a matéria como um todo? A matéria é constituída de 6 quarks e 6 leptons. Eu vou pôr um esqueminha assim, só para ficar mais claro. Aqui é o modelo padrão que nós entendemos hoje. Lembra que nós falamos dos férmions e bósons? Os férmions são aquelas estruturas que vão dar, são os tijolinhos. Os férmions são os tijolinhos que vão constituir as estruturas subatômicas. E os bósons são aquelas partículas, são aqueles elementos que vão dar coesão aos próprios férmions para manter a integridade da partícula subatômica. Os férmions são representados, como nós vimos anteriormente, pelos quarks e pelos leptons, tá? Então, existem hoje identificados, hoje, né? Estou falando hoje, que a ciência avança. Hoje, representam 6 elementos representam os quarks e 6 elementos representam os leptons, tá? Então, toda a matéria hoje é constituída de 6 quarks e de 6 leptons, que são a constituição dos chamados férmions, tá? E os bósons são em 4 também, que vão dar a liga para isso, né? E lá atrás, vocês veem quase apagado lá uma coisinha chamada o bóson de Higgs, que é a estrutura que traz a liga tanto dos férmions quanto dos bósons. Então, se nós formos falar hoje, há algum tempo, alguns anos atrás, séculos, dizia-se assim: o átomo indivisível é a menor partícula da matéria. Hoje nós podemos dizer essa partícula elementar descoberta, demonstrada em 2013, é a menor partícula da matéria até o presente momento. Eu falo para vocês os aceleradores de partículas. O que são? São estruturas que são realizadas que propiciam com que o homem possa propiciar o choque entre essas partículas subatômicas. Por exemplo, você pode pegar 2 elétrons e faz com que eles se choquem. Você pode pegar 2 prótons e fazem com que eles se choquem. É que nem um acidente de trânsito. Você pega um acidente de trânsito, 2 veículos em altíssima velocidade, e aquela colisão vai o quê? Soltar fragmentos, pedaços, para tudo quanto é lado. É mais ou menos aqui, o entendimento é mais ou menos isso. Você vai chocar 2 partículas subatômicas e vai observar o que acontece. Esse, basicamente, é o trabalho que tem sido realizado nesses laboratórios, que não é o único, esse é o maior deles, o LHC é o maior deles, mas existem outros, inclusive no Brasil nós temos um. Muito bem. Esse aqui, especificamente, ele tem a sua circunferência
a sua circunferência desse laboratório, que é um túnel, né, em forma de circular, ele tem 27 quilômetros de circunferência. Ele está abaixo da superfície do solo, está numa profundidade de 150, ou outra imagem diz que é em torno de 170, né? São as informações, mas deve ser em torno disso aí, mais ou menos, tá? Ele consegue acelerar essas partículas a 99,9999% da velocidade da luz. Ele não acelera as partículas à velocidade da luz, mas 99,9999991%. Praticamente, ele acelera essas partículas praticamente à velocidade da luz. Então, nesses 27 quilômetros dessa aceleração, essas partículas, quando não se chocam somente em deslocamento, ela consegue fazer 11 mil voltas por segundo. 11 mil voltas por segundo, devido a essa velocidade, praticamente a velocidade da luz. O custo do desenvolvimento disso, da aplicação do dinheiro na ciência que traga resultado, né? 20 anos levou-se para a construção e entrada em operação definitiva desse acelerador partícula, gasto 8 bilhões de dólares nesses 20 anos. É muito dinheiro. Mas se nós formos analisar, só a Copa do Brasil agora gastou-se 20 bilhões de dólares. A guerra do Oriente Médio teve um custo financeiro de 3 trilhões de dólares. Então, por aí a gente vê as prioridades. Vamos em frente. Esse aqui é um gráfico do que seria o LHC. É óbvio que esse círculo que vocês estão vendo, ele está a 150 metros de profundidade. É só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da circunferência, né, e o diâmetro desse circuito. Tá? Isso aí está em 2 países, acho que é a França e a Suíça. Isso, é a França e a Suíça. Ele envolve dois países, né? Isso aqui é uma foto real de um choque de 2 partículas. Então, vocês estão vendo. Houve o choque ali no centro dessa imagem. Isso é uma foto real. Isso não é um gráfico. Isso é uma fotografia do impacto, com os equipamentos adequados, propriamente dito, para isso. Vocês têm ideia dessas 2 partículas elementares subatômicas? Cada linha dessas que vocês estão vendo aí, expandindo, é um fragmento, mostrando a direção que eles tomaram. E cada cor dessa traz uma característica de identificação desse fragmento, para vocês verem a riqueza desse equipamento. Então, no impacto desse, são feitas milhares de fotos que vão ser estudadas gradativamente. E são esses fragmentos que nós chamamos das partículas elementares. Você vê que muitas se repetem, mas são partículas diferentes. Esse é o futuro que nós estamos vendo no estudo da nossa origem no aspecto da matéria. E vocês veem que é interessante, apesar de toda essa incerteza, a física quântica, eu falei para vocês, tem cálculo matemático, tem tudo, ela não define tudo, ela tem os seus conflitos, os estudos, mas ela nos trouxe benefícios. O que a física quântica nos trouxe? A questão dessas estruturas que são os... Fugiu o nome agora? Os diodos, não, gente. Diodo é coisa antiga. Bom, daqui a pouco eu lembro. Circuito? Compõe os circuitos, né? São elementos que compõem. Supercondutores, Ronaldo. Isso, são esses pequenos... Supercondutores, Obrigado, Adão. E permitiu, por exemplo, que vocês tenham aí no exemplo do lado um telefone celular na mão, um tablet, vocês entendem? Por que nós temos isso hoje? Por que nós estamos tendo essa conversa aqui nesse estudo, né?
resultado dessa evolução física quântica. É aqui que nós temos, por exemplo, a ressonância magnética, aplicado na medicina. É aqui que nós, à esquerda, ali, né? Aqui à direita, vocês têm uma imagem da tomografia por emissão de pósitron. O PET, essas imagens coloridas, dinâmica, que nos permite estudar, por exemplo, hoje, dentro da própria neurociência, o funcionamento dos circuitos neurais e hormonais do próprio cérebro. Mecânica quântica. E, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês, não para ser... Eu acho que esse conhecimento que nós vimos anterior e esse que eu trouxe hoje para vocês, eu acho muito importante para a gente começar a ter mais um pouco assim de informações para as nossas reflexões, os nossos entendimentos, os nossos estudos futuros, né? Porque você vê que a própria ciência do homem, onde já chegou? No próximo estudo, nós vamos um pouquinho mais além, vamos começar a falar alguma coisa sobre né, as possibilidades de multidimensionalidade, multi-universos, né? E aí nós vamos começar a sair, vamos falar um pouco do que o homem já teorizou, mas vamos começar a sair um pouco da ciência do homem e, finalmente, nós vamos entrar no conhecimento que tem sido canalizado. Mas vocês vão ver que esse conhecimento que nós temos até que adquirimos e até o presente momento vai ser interessante, assim, vai ser um laço para a gente nós começarmos as nossas reflexões. Então, é isso. Agradeço a vocês, desculpe pelo tempo, parece ser chato, mas eu procurei ser o mais superficial possível, mas eu achei importante que a gente conversasse sobre isso. Fica com vocês, então, meus irmãos, agradeço a participação de todos e deixo aberto para a participação.